Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio, dessa vez o primeiro episódio aqui das análises pós-partida da Copa do Mundo de 2026. Eu não poderia perder esse bonde, não é mesmo? Muito que bem, eu sou o Felipe, dono do Clube do FM. Como vocês estão, meus amigos? Eu sei que eu poderia ter publicado, as primeiras partidas, mas ocorreu muitas coisas. Eu acho que esse é o vídeo mais esquizofrênico do canal, porque eu vou utilizar outros vídeos, outra análise, porque pra quem tá ligado e quem acompanha também na RWE sabe muito bem que eu fiz a análise da Coreia contra a Tchequia e eu vou reutilizar o vídeo, tá? Eu vou reutilizar o vídeo, você vai ver um corte muito bruto, eu vou só juntar os vídeos e pronto. Então eu vou falar nessa primeira parte do primeiro jogo, do México contra a África do Sul. Vai vir o corte, nossa, tá frio agora. Vai vir o corte pra falar da Coreia e Tchequia, e depois a gente vai voltar aqui pra falar do jogo do Canadá. O Canadá que jogou agora há pouco, que jogou contra a Bósnia e empatou em 1-1. Então acertei mais um resultado nesse meu bolão imaginário, podemos dizer assim, da Copa do Mundo. Mas primeiramente eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para todo mundo. Estamos na meta de chegar a 200 seguidores, então se você puder se inscrever nesse canal, me ajuda demais. Eu sei que eu tenho que trazer vídeo short, porque vídeo short traz as pessoas, cara. O problema é que eu não tô arrumando tempo, e é engraçado porque esses vídeos são mais fáceis de fazer porque são comentários, assim, breves comentários e análises que a gente pode trazer aqui pro canal, aqui pra vocês. Muito que bem, vamos começar primeiramente com o primeiro jogo, falando de México e também da África do Sul, México e África do Sul abrem essa primeira rodada e a primeira partida da Copa do Mundo 2026. O México que particularmente me surpreendeu, não podemos dizer que me surpreendeu, mas o México que mudou a sua maneira de jogar, principalmente quando você olha pro primeiro tempo. Eu não vou resenhar muito nesse jogo, porque eu não vou mentir pra vocês que eu já fiz tantos jogos. Eu tava até assistindo um pouquinho antes de gravar aqui pra vocês o jogo do México, pra poder lembrar de algumas coisas, pra poder comentar aqui, Sempre dá aquele agregamento, Mas o jogo que eu mais vou lembrar, obviamente, vai ser do Canadá e da Bósnia, porque foi o jogo mais recente, E eu sei que tá dia 1, mas poderia ser outros dias, mas enfim. O México entrou com uma postura muito ofensiva, principalmente buscando os lados de campo para dentro, Você via, por exemplo, no esquema tático, o Quiñones e o Alvarado sempre tentando buscar o Jiménez. Você via um time muito concentrado que joga dessa maneira um pouco mais, não protocolar, mas um pouco mais voltada para esse meio de campo, Você via um time muito mais concentrado do que era o México no passado, que utilizava muitos pontas serem muito ariscos. Você via um México mais concentrado em jogar suas bolas pelo meio. O que acontecia pelo lado da África do Sul, a gente até viu depois, pós-entrevista, falando dessa situação da África do Sul, que eles vieram para se defender, não à toa jogaram com uma linha de 5, Normalmente a África do Sul joga com uma linha de 5, joga uma linha de 3, Joga com o Mbokasi, o Ocon e o Sibisi, com os dois laterais, o Modibo e o Mudal, como alas, então eles acabam ficando num esquema de 3 defensores, e para se defender esse esquema de 5, mas eles jogaram o tempo todo assim, porque é uma pressão enorme, você jogar no estádio Azteca, um puta estádio lendário, dessa magnitude, então é complicado você jogar contra os caras. Não à toa o primeiro gol sai de uma excelente jogada do Quiñones, o Quiñones vai levando a defesa até conseguir tirar a marcação e fazer o primeiro gol da Copa do Mundo. O Quiñones vem jogando muito bem. O segundo gol sai de uma excelente jogada de contra-ataque até o lançamento na cabeça do Jiménez. O Jiménez faz o seu segundo gol, mas claro, o destaque principalmente é as expulsões. As expulsões tanto do City Hall, do City Hall no segundo tempo, no início do segundo tempo, que foi aquele trançapé que ele deu no Gutiérrez, que eu achei que foi justo, O Wilton acertou nas 3 expulsões. Claro que o César Montes talvez fosse uma expulsão um pouco mais exagerada. Também teve a expulsão do Zawin, onde ele dá uma agressão, basicamente ele dá um cotoco assim, dá um tapaço na cabeça do 25, o próprio Alvarado acabou tomando de graça, tomou de morador, e o César Montes chegou firme, chegou pesado, mas ao mesmo tempo, se fosse amarelo, tudo bem, se fosse vermelho, tudo bem, sabe? Ele acho que foi no limite da regra e deu tudo certo, mas um placar justo, um México que jogou melhor, um
Uma África do Sul que pouco produziu, pouco tentou, até porque o resultado era tentar sair de lá sem tomar gols, pela pressão que é jogar contra a seleção mexicana. E nesse jogo de volta, né, até porque o jogo de ida foi 1-1, o México passa de fase, né? O jogo de ida que foi em 2010, né, foi o jogo de abertura. O jogo da reabertura foi 2-0, um resultado muito merecido para a equipe mexicana. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais um episódio, sejam todos muito bem-vindos, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para todo mundo, eu já peço de antemão para vocês. Venho aqui na RWE, invadindo aqui o programa e invadindo também a programação. Eu espero que esse vídeo também vai ser publicado também nas redes sociais da RWE e também no canal do Clube da FM, então sejam todos muito bem-vindos e vim aqui falar sobre o jogo que aconteceu, né? O jogo aconteceu agora à noite, né? Agora já é quase 2 da manhã, né? O jogo acabou bem tarde, entre Coreia do Sul e Tchequia, então eu vim falar aqui brevemente, fazer uma análise bem breve, até porque o horário não me permite mais alusões táticas muito grandes para eu também não acordar as pessoas aqui do meu condomínio, então tanto que eu não tô usando muitas luzes aqui. Muito que bem, gente, a gente já teve os primeiros jogos da Copa do Mundo, né? Já temos o primeiro jogo, um jogo de estreia, né? O jogo do México 2, África do Sul 0, um jogo muito interessante, um jogo muito empolgante que a gente teve nessa primeira rodada, que inclusive a gente já fez a cobertura do pós-jogo, inclusive está no canal da RWE, né? Uma live que a gente fez pós o jogo da África do Sul contra o México, então vai lá conferir. Eu não vou me alongar muito, mas acredito que o México sim mereceu vencer, apesar do UFC provocado, né, seja pelo lado sul-africano e também por conta das expulsões até um pouco questionáveis, até ali pelo fato do nosso querido Wilton Pereira Sampaio, né, tomando um pouco de protagonismo na partida. Mas muito que bem, falando principalmente desse jogo entre Coreia do Sul e Tchequia, a Coreia do Sul veio para o seu esquema tradicional junto com a Tchequia, um esquema muito parecido se a gente para observar, né, esse esquema tático. A gente vai botar aqui na tela, aqui do ladinho, eu vou até ficar aqui do ladinho, né? A gente vai botar aqui na tela o esquema tático das duas equipes, né? A equipe da Coreia do Sul veio a campo com o goleiro Kim Sang-gyu, a linha de defesa com o Lee, o Kim Min-jae e também o Lee Gi-kwan, a linha de meio campo, junto com os dois alas, né, que é o camisa número 22, o Siu Yong-woo, e o outro camisa 13, né, o Lee Tae-seok, e no meio de campo, né, dos jogadores um pouco mais de armação, dos jogadores que têm um pouco mais de toque, de domínio de bola e conseguem equilibrar muito bem esse meio de campo, o camisa 6 Hwang In-bio e o camisa 8 Paik Seong-woo. No comando de ataque nós temos o Lee Kang-in, meia do PSG, junto com o camisa 10 do Mainz também, né, e camisa 10 da seleção da Coreia do Sul, né, o Lee Jae-sung, e no comando de ataque, obviamente, né, o nosso querido Son, né, o Heung-min Son, centroavante, né, jogando essa figura de ataque, né, até porque ele já não tem tanta velocidade como tinha antigamente, um jogador mais de velocidade mais decisiva, e não aquela velocidade que é aquela explosão que ele tinha antigamente. Do lado da Tchequia a gente tem o goleiro Kovar, a linha de defesa com o Chapeluk, o Havenek e o Krejoy. Na linha de meio de campo nós temos o Koufal e o Zeleny fazendo essas duas pontas também, né? E o Soicha e o Solsek fazendo meio de campo. No comando um pouco mais de ataque, né? No comando da linha de frente temos o Proevod e o Sulik, e o camisa 10, o Patrick Schick, fazendo a centroavance, um centroavante consagrado, inclusive já tendo gols, inclusive aquele golaço que ele fez na Eurocopa. Muito que bem, gente, falando principalmente desse primeiro tempo, um primeiro tempo muito interessante, muito empolgante por parte principalmente da Coreia do Sul, que começa a praticar mais um futebol que a gente sabe, né? A Coreia do Sul é um time um pouco mais dominante nesse requisito de toque de bola, é um time que toca muito mais a bola, é um time muito mais de passes mais verticais e mais articulados também. Então você tem um meio de campo com o camisa 6, o Hwang, o Paik e o Kang Lee, né? Você tinha um meio de campo que consegue fazer infiltrações e explorar esses entrelinhas que acabaram surgindo, por exemplo, nesse jogo contra a Tchequia.
contra a Tchequia, né? Então você tinha, por exemplo, situações nesses primeiros 25 minutos até a primeira parada, onde a Coreia do Sul conseguia explorar esses entrelinhas, principalmente também fazendo até levantamentos, né, para as explosões do Heung-min-son, para as explosões também do camisa 10, o Lee, tentar explorar essa linha da Tchequia que estava muito bagunçada. E essa é uma seleção que me remetia muito quando a gente para observar especificações, né, mais táticas, mais técnicas. É uma seleção que se assemelha muito à seleção da Sérvia, né, uma seleção muito mais física, muito mais pesada. Você tem uma linha de defesa muito mais pesada, né, quando a gente olha, por exemplo, para a própria linha de meio de campo, né, com o Susek, e a linha de defesa também, né, com o Krejcik, o Hrenek e o Chapulek, né, são 3 jogadores de defesa que são mais pesados. Então você via um pouco dessa Tchequia um pouco mais retraída e muito mais inofensiva, mas depois dessa parada, dessa volta, você via uma Tchequia um pouco mais que subiu um pouco esse tom de marcação, porque você via também que a seleção da Coreia do Sul, uma seleção que tentava se aproveitar e estava ganhando muita confiança, mas ao mesmo tempo começando a perder essas bolas por causa dessa confiança exagerada, né? Você tinha o domínio da Coreia do Sul, principalmente nesse toque de bola um pouco mais refinado e conseguindo chegar na cara do gol, gerando lances de perigo contra a Tchequia, mas começou também, né, depois dessa volta, a tomar alguns lances mais de perigo, principalmente pelo alto, né? Você tem jogadores da Tchequia muito mais defensivamente perigosos, né, do que, por exemplo, os jogadores da Coreia do Sul pelo alto, né? São jogadores mais altos, são jogadores mais de impulsão, e a Tchequia começou a atacar e começou a ter alguns lances de perigo, principalmente pelo escanteio pelo lado direito, né? Você viu o lado direito ali com o Tufal, né? O Ufal, o camisa 5, um jogador muito interessante, um jogador de explosão que consegue tentar encontrar o Patrick Schick e também o Susek, que ele acaba subindo também, né, para disputar essa bola pelo alto ou também por baixo, independente da situação. Porém, nos 30 minutos finais, né, você via algum lance de perigo da Tchequia, mas ao mesmo tempo, a partir dos 35, 40 minutos, você já via uma retomada de volta, né, principalmente da Coreia do Sul, pelo esse lado direito também, né, as jogadas criadas tanto pelo Hwang, o camisa 6, e o camisa 19, né, o Lee Kang-in, essa criação de jogadas entre linhas, né? Essas entrelinhas tentando explorar tanto o postado do meio de campo entre a zaga da Tchequia. Você conseguia ver, por exemplo, o Heung-min-son tentando fazer lance de perigo e conseguindo fazer 3 vezes o mesmo lance de perigo com muita mais tranquilidade, né? Então você via uma Coreia do Sul muito mais equilibrada e conseguindo gerar mais lances de ataque e mais perigo para o gol da Tchequia. E se por acaso a gente não teve tanta emoção nesse primeiro tempo, no segundo tempo é claro que foi uma descarga de emoções, né? Segundo tempo bastante emotivo, né? Onde deu os tons da vitória da Coreia do Sul, né? Diante a equipe da Tchequia, né? É claro que a Coreia do Sul acabou voltando muito melhor nessa volta, né, do segundo tempo, tentando principalmente atacar para esse lado direito, tentando explorar esses entrelinhas, mas foi a Tchequia que acabou abrindo o placar, né, abrindo o placar principalmente na sua força, porque a Tchequia precisava de muito pouco, né. A Tchequia é uma seleção que se aproveita muito dessa bola aérea, desse físico, principalmente dessa bola jogada para dentro da área, e conseguiu fazer um gol no latereio, né. O Koufal faz o levantamento para dentro da área e numa falha até do goleiro Kim, né, acaba gerando o gol do Kreski, né, tá aqui até o nomezinho dele, o Kreski, né, aquele que acaba cabeceando ali entre os zagueiros e o goleiro e conseguindo levar melhor e fazendo o gol, por enquanto, da vitória aos 59 minutos, né. Teve alguns lances também de perigo, muito pelo lado também do Son, também tem alguns lances de perigo também do Lee Kang-in e também do Lee Jae, né, lances mais de perigo ali que acabaram não gerando gol. Teve também do lado da República Tcheca um lance também de perigo quando o quase gol, né, acabou acontecendo pós o primeiro gol da Coreia do Sul, né? Você tem o lance ali do gol do Souček, que acabou sendo gol, mas acabou sendo anulado. Mas antes você tem o primeiro gol da Coreia do Sul, né? Uma excelente jogada onde você já vinha a Coreia do Sul martelando, trazendo a defesa da Tchequia para poder se ajustar um pouco mais, né? Poder se ajustar um pouco mais diante dessa dificuldade, né, onde a Coreia do Sul estava de finalizar. Conseguiu explorar muito bem com o passe do Lee Kang-in para o Hwang In-bom, e o Hwang In-bom abre o placar para
para a Coreia do Sul, né, acaba empatando a partida, não abrindo o placar, né, acaba empatando a partida, e tem a virada, né, tem o lance de gol anulado do Souček, que ele poderia ter feito o gol do 2-1, mas quem fez o gol do 2-1 foi num contra-ataque, né, foi numa jogada de ataque, onde conseguiu levar toda a defesa, todo o meio, né, que tá muito, esse meio da Tchequia é um meio mais fechado, um meio um pouco mais travado, e você viu também na excelente jogada ali do passe, né, do Hwang In-beom para o Oreguo, né, o Oreguo, que acaba fazendo um lance muito bonito, né, conseguiu tirar a defesa e o goleiro, né, da marcação e conseguiu já fazer um lance de um chute de cavadinha para fazer o 2-1, uma vitória muito surpreendente, e surpreendente não, porque dos rumos da partida, né, foi uma partida muito protocolar do que a gente já esperava. É claro que a gente esperava um pouco mais da Tchequia podendo atacar com muito pouco, né? Esse é o padrão do que a Tchequia já vinha fazendo. Conseguiu gerar lances de perigo também no final da partida, mas acabou não conseguindo concluir e ser mais efetivo do que só acabar perdendo por 2-1, né? Mas foi uma Coreia do Sul que mereceu. As substituições de ambos os lados, uma conseguiu fazer mais efeito que a outra, mas não que tenha piorado. A equipe da Tchequia só não fez efeito mesmo, né? Trocou 6 por meia dúzia, não conseguiu fazer tanto efeito, né? Entrou o Chori, entrou o Sintil, o Sadiek, o Roslek, acabaram não fazendo tanto efeito. As substituições para a Coreia do Sul fizeram efeito. A Coreia do Sul parte na frente em relação à Tchequia, parte na frente em relação à África do Sul e empata com o México nessa primeira rodada. Mas é isso, vamos ver o que vocês acham, digam nos comentários da live, digam nos comentários aí do YouTube, se inscrevam no canal aqui da RWE, também do Clube do FM, e até a próxima. Muito que bem, né? Agora voltamos para falar do jogo mais recente, que pelo menos até essa gravação teve, que foi Canadá 1, Bósnia 1, um jogo muito interessante que eu posso comentar um pouco melhor para vocês, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a formação tática, o Canadá ele veio com alguns desfalques, né? O Canadá veio sem o Bombito, o Canadá veio sem o Afonso Davies também, né? Veio sem jogadores importantes, principalmente pensando nesse contexto, né? A gente viu um Canadá com o De Forgeroles e o Laryea jogando ali nessa área defensiva, e um Canadá que sempre propôs muito bem o jogo, né? A gente tem um vídeo aqui no canal em parceria com a RWE, que inclusive tá nesses vídeos da Copa do Mundo aqui no canal, falando sobre como joga a equipe canadense, né? Uma equipe que joga no modelo Red Bull, é uma equipe que tem muita intensidade, ataca muito bem entre linhas, consegue atacar focando muito bem, tentar encontrar esses pontos para tentar atacar por dentro, né? Sempre pressionando, sempre tentando roubar essa bola o máximo de 3 a 5 segundos, nesse estilo Red Bull e rock and roll, né? Esse estilo mais intenso. E você via uma Bósnia muito concentrada em tentar fazer lançamentos diretos. Não à toa o primeiro gol, né? O primeiro gol sai nesse primeiro tempo com o Lukic, né? O Dzeko estava no banco, né? Ele vinha voltando de lesão, ele estava voltando, se recuperando, então você tinha grandes jogadores no banco que não puderam jogar essa partida, mas um cruzamento, né? Nasce principalmente dessa Bósnia que joga muito parecido com a Tchequia, né? A gente sabe que a Tchequia é uma seleção mais pesada e a Bósnia também é uma seleção que, por exemplo, de média de altura tem 1,86. Então é mais complicado, né, para a Bósnia ter um ataque mais veloz e ter uma defesa mais veloz também para tentar pegar no contra-ataque, contra uma seleção do Canadá muito mais fresca e mais... Não mais fresca, né, mais pernas leves, né, não tem esses jogadores trambolhos, né, até tem, por exemplo, o Promise David, que é um jogador mais trambolhão, né, você tem, por exemplo, acho que da escalação titular, eu tô dando uma olhadinha aqui, talvez no máximo o Cornelius, mas o Cornelius é um jogador também muito hábil. E eu gostei, por exemplo, da substituição do De Forgeroles, né? Substituiu o Bombito, que tava voltando de lesão, né? E o Laryea também jogou muito bem, principalmente na parte defensiva, né? Armando o jogo ele talvez não tenha sido muito bem, mas a equipe do Canadá muito nervoso no primeiro tempo, né? Não conseguindo finalizar essas jogadas ou não conseguindo concluir essas jogadas da melhor maneira. Faltou aquele passe mais equilibrado. No segundo tempo, o Canadá continua sua pressão, continua martelando, continua tentando. A gente viu um Eustáquio que no primeiro tempo estava muito preso, nesse segundo tempo conseguindo jogar melhor, conseguindo ser mais envolvente, conseguindo envolver tanto a defesa e a marcação da equipe da Bósnia, conseguindo sair dessas linhas, né, que no primeiro tempo foi o Koné e no segundo tempo foi mais o Eustáquio. O Koné acabou ficando um pouco mais preso, mas ainda assim tinha esse passe mais ríspido, né? O Eustáquio acabou fazendo um pouco esse papel e conseguiu jogar mais. Quando o Eustáquio consegue
jogar, o Canadá consegue jogar. E o gol sai do criticado Larry, né? O gol sai de uma excelente jogada ali do Koné, que faz o passe para o Promised David. O Promised David, ele ajeita a bola para o Larry criticado, o Larry que não fez muitos gols na temporada, mas é o segundo maior artilheiro do Canadá. Ele domina já chutando e já faz o gol, a bola acaba desviando. Foi um jogo, cara, foi um jogo muito interessante, foi um jogo muito legal que a gente pôde acompanhar. Foi um jogo que, particularmente, eu esperava que fosse um resultado assim, né? A gente viu, por exemplo, uma defesa da Bósnia, né? Tanto o Kolasinac quanto o Muharemovic, ou até mesmo o Katic. O Katic jogou muito bem essa partida, né? O Katic basicamente desarmou tudo que o David, né? O Jonathan David tentou fazer, ele não conseguiu fazer quase nada por conta do Katic. E a Bósnia que, cara, poderia ter levado 2-3 se não fosse, por exemplo, essa finalização mal feita do Canadá, ou esse passe final que não estava acontecendo, ou tirar de fato 2 gols de cima da linha, né, do Canadá, né? O Kolasinac fez isso e o próprio Katic também acabou fazendo isso. Então foi uma Bósnia que resistiu, até porque não tinha uma Bósnia não tem muita criatividade técnica, né? A gente sabe que é um time muito pesado, então é um time que não consegue jogar muito além do que pode tentar fazer, né? A gente tem alguns jogadores que a Bósnia consegue apostar, né, nessa velocidade, como o Memik e também o Baracevic, mas eles também não conseguiram jogar muito bem. O Baracevic foi anulado pelo Larrea, por exemplo, né? Mas foi um jogo legal, foi um jogo bem interessante que a gente pôde acompanhar, né? O Canadá 1 e Bósnia 1. Mas diga o que vocês acharam nos comentários, deixe o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Estamos chegando aos 200 inscritos, então me ajuda demais você compartilhar esse vídeo. Siga a gente nas outras redes sociais, no TikTok, também no Instagram e também no Mundo da FM. Vai sair texto, vai sair um monte de coisa. Não sei se vai sair texto da Copa do Mundo. Eu tinha prometido, agora eu tenho que cumprir, né? Eu só faço promessas que eu não consigo cumprir. E é isso.